Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 36 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje qual é? Fração de um número ou fração de uma quantidade. Vem comigo, vamos aprender! Bom, vamos começar pensando na seguinte situação. Imagina que a gente está tendo uma prova, né, um campeonato aí que envolve 32 ciclistas, e dos 32 ciclistas que se inscreveram para essa prova, um quarto desse total, né, um quarto dos 32 ciclistas se classificaram para uma próxima fase. Deu para entender o nosso problema? Então a gente tinha um total ali de atletas, são 32 inscritos nessa competição, mas apenas uma parte deles, apenas uma fração desse total de inscritos, se classificou para a próxima fase do campeonato. A pergunta é, né? A nossa pergunta: quanto é um quarto dos 32 ciclistas que se inscreveram? Então, a nossa ideia é a seguinte: vamos imaginar que cada pontinho desse aqui seja um ciclista. Eu sei que não parece um ciclista, mas só para a gente ilustrar a situação, tá? Então, eu tenho 32 ciclistas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, 32. Nós queremos saber quanto é um quarto de 32. Então, eu posso começar pensando assim. Bom, um quarto, se eu fosse representar, né, um quarto de um retângulo, de uma figura, eu não ia dividir ele em 4 partes iguais e pegar uma dessas 4 partes? É exatamente isso, né? Vamos imaginar, então, os 32 ciclistas sendo dividido aqui ao meio, 2 grupos de 16, e depois dividido ao meio de novo. Então, olha só o que a gente fez aqui com os ciclistas. Nós dividimos eles em 4 grupos iguais, 4 grupos da mesma quantidade, beleza? E aí eu posso dizer que apenas um desses 4 grupos se classificou para a próxima fase. Ou seja, 8 ciclistas. Não necessariamente os 8 que estão aqui nesse grupo, né? Pode ser 2 daqui, 1 daqui, 3 de lá, tá certo? Mas no total, 8 ciclistas se classificaram para a próxima fase. Então vamos lá, vamos recapitular. Nós tínhamos que determinar quanto é um quarto de 32. O que nós fizemos mesmo? Nós pegamos os 32 ciclistas e dividimos eles em 4 grupinhos iguais. Foi isso que a gente fez aqui na imagem? Dividimos os 32 ciclistas em 4 grupinhos iguais. Tudo bem até aí? Ok. Aí nós tínhamos que pegar quantas partes? Ah, apenas uma parte. Então, eu vou multiplicar por 1, tá? Na prática, o que a gente faz para calcular a fração de um número? Calcular a fração de um número. Eu pego a quantidade que eu tenho, o número que eu tenho, eu divido pelo denominador da fração e aí eu multiplico pelo numerador. É simples. É bem simples, para falar a verdade, tá, gente? Então, ó, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Eu gosto de fazer a ilustração aqui porque a gente enxerga o que a gente está fazendo, ó. Nós estamos pegando os 32 ciclistas, dividindo em 4 grupos iguais, né? Dividindo por 4, e vamos pegar um desses 4 aí. Tá? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Vou pegar aqui. Peguei aqui, ó. Esses 8 aqui. Então, um quarto de 32 é igual a 8. Confere, gente? Um quarto de 32 é igual a 8. A gente pega o 32, divide pelo 4, vai dar 8. Vamos multiplicar por 1, vai dar 8 da mesma forma. Tá bom? Então, 8 atletas, né? 8 ciclistas se classificaram para a próxima fase. E se eu quisesse saber o valor de 2 quartos de 32, por exemplo? Quanto é 2 quartos de 32? Bom, se 1 quarto é 8, 2 quartos seriam 2 partes dessa aqui, certo? Seria 8 mais 8, ou seja, 2 vezes o 8, que dá 16, beleza? E 3 quartos de 32? Bom, 3 quartos de 32 seriam 3 partes dessa aqui, ó. 3 partes. Então, 8 mais 8 mais 8. 3 vezes o 8, que dá 24. E quanto é 4 quartos de 32? Bom, 4 quartos de 32 é tudo que a gente tem, né? 4 quartos representa 1 inteiro, tá? Então, se eu pegar
os 32 atletas, dividir em 4 partes e depois tomar as 4 partes, então eu vou ter 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou seja, 4 vezes o 8, que dá 32 mesmo. Certo, gente? Deu para entender aqui, então? Ó? Vamos só finalizar aqui nosso exemplo fazendo as divisões. Ó. Na prática, o que a gente tem feito? Ó? 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes o 2 dá 16. Olha aqui, 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes o 3 dá 24. E se eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 4 vai dar 8. 8 vezes o 4, 32. Falou em calcular a fração de um número, então vamos pensar nessa regrinha, né? Pega o número que a gente tem, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É isso, é fato, é fácil. Vou colocar aqui na lousa agora alguns exemplos, só para a gente treinar essa regrinha. Pessoal, vamos lá então. Coloquei aqui na lousa para a gente calcular 2 oitavos de 24, 4 quintos de 80 e 3 quartos de 40, certo? Se alguém já se sentir seguro e quiser tentar fazer sozinho, beleza, é só pausar o vídeo aí e tentar fazer. Mas eu vou continuar aqui minha explicação e para esse primeiro exemplo eu ainda quero, colocar aqui uma imagem para representar o que a gente está fazendo. Nós vimos, por exemplo, que para calcular 2 oitavos de 24, a gente pode usar a seguinte regrinha, que é muito simples de guardar, né? Você pega o número que você tem aqui, que é o 24, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Não foi isso que a gente viu? Acabamos de ver isso, né? Então, olha só. Se eu pegar aqui o 24 e dividir por 8, quanto dá 24 dividido por 8? Ah, dá 3, professor. Moleza, né? Então, 24 dividido por 8 dá 3. Aí você vai fazer 3 vezes 2. Bom, 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, 2 oitavos de 24 é igual a 6. Agora, representando, dando um sentido aí figurativo para essa situação, imagina que esse retângulo corresponda ao meu número 24. Pode ser 24 pessoas, pode ser 24 reais, pode ser 24 metros, pode ser 24, pode ser qualquer coisa ou quantidade, né? 24 aqui, no caso, é apenas um número, mas podia estar representando muitas outras coisas num contexto aí variado. Bom, então aqui a gente tem um retângulo que representa o número 24. Quando eu pego esse retângulo e quero determinar 2 oitavos dele, então a gente já sabe que fração, a gente sempre vai dividir a figura de acordo com o denominador da fração, que é o 8. Então eu vou dividir aqui o meu retângulo em 8 pedaços iguais. Vamos cortar aqui no meio, ficou 2 pedaços. Se eu cortar de novo no meio, já são 4. E aí corta no meio cada um. Pronto, 8. Bom, fazendo essa divisão do retângulo em 8 partes iguais, lembrando que a gente tinha 24 no total, dá para a gente dizer que cada parte corresponde a 3. Se for dinheiro, são 3 reais. Se for metros, são 3 metros. Se for pessoas, são 3 pessoas. Enfim, a gente pegou 24, dividimos em 8 partes iguais. Cada uma dessas partes vai ficar com 3. Tudo bem até aí? Então, a gente está dando sentido para aquilo que nós fizemos. Agora, nós sabemos que a quantidade de partes que a gente vai usar na fração é representada pelo numerador. Nós vamos usar 2 partes dessas 8, ok? Vou circular aqui. Vou usar como, por exemplo, essa e essa. Bom, se eu usar 2 partes de 3, é a mesma coisa que 2 vezes o 3, ou 3 vezes 2, que vai dar 6, tá bom? Então, assim, eu posso sempre estar trabalhando com desenho para ilustrar, para fazer com que eu abra os olhos, que eu enxergue melhor a situação. Eu acho legal, eu gosto bastante de representar frações por meio de figuras, mas eu posso também simplesmente trabalhar com o meu esqueminha aqui. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Tá? A gente vai ver daqui a pouco uma outra situação que talvez possa confundir você, se você não tiver muito bem guardado aí na cabeça essa representação da imagem, tá? Então fique atento e no final da aula vão ter 2 exercícios. Vale a pena ficar até o fim, hein, gente? Bom, vamos lá, vamos continuar agora. Vamos usar só um esqueminha nessa aqui, 4 quintos de 80. Como é que eu calculo 4 quintos de 80? Pela regrinha que a gente tem, a gente vai pegar o 80, vamos dividir pelo que está embaixo e o resultado que der, multiplicar pelo que está em cima. Professor, eu não sei fazer de cabeça a divisão do 80 por 5. Sem problemas, você vem aqui e faz aqui, faz um rascunho, né?
Vamos começar com 8. 8 é maior que 5, já dá para fazer a divisão, né? 8 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5 é 5, sobra 3. Abaixo 0, ficou 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 é 30, não sobra nada. Tá? Então, a gente pegou aqui, ó, 80 dividimos pelo 5, deu 16. O que eu faço com esse resultado agora? Ah, professor, agora tem que fazer a conta de vezes, né? Tem que fazer a conta de vezes aqui, ó. 16 vezes o 4, né? Então, ó, 4 vezes 6, 24, põe 4, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, a gente tem aqui, ó, 64. 64 é o resultado de 4/5 de 60, tá? 80 dividido por 5 vai dar 16. E 16 vezes o 4 dá 64. Se a gente fosse fazer bem passo a passo, né, poderia pensar assim, ó. Quando eu divido 80 pelo 5, que deu 16, eu achei o valor de 1/5. 1/5 é 16. 2/5 é 2 vezes o 16, né? Daria 32. 3/5 seria 3 vezes o 16, daria 48. 4/5, 4 vezes o 16, que dá 64. Beleza? Vamos lá para o último exemplo aqui, ó. Eu tenho que calcular 3/4 de 40. E aí, de acordo com o que a gente viu, a gente pode usar a seguinte representação aqui, ó. Usando a regrinha, a gente pega o 40, divide pelo de baixo. O resultado que der, a gente multiplica pelo de cima. Então, ó, 40, vamos fazer aqui, ó. 40 dividido por 4, essa dá para fazer de cabeça, né? 40 dividido por 4 é igual a 10, certo? Ou seja, 1/4 de 40 é 10. 2/4 é 2 vezes 10, dá 20. 3/4 é 3 vezes o 10, que vai dar 30. Então, ó, 40 dividido por 4 é 10, aí pega o resultado da divisão e faz vezes 3, dá 30. Tá bom? Então, essa é a nossa regrinha, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Deu para guardar, gente? É difícil isso aqui? Não, não é difícil. E daqui a pouquinho eu coloco aí um teste, né, para testar vocês, óbvio. Agora, vamos ver uma outra situação aí. Bom, eu quero que vocês agora prestem bastante atenção nessa outra situação que eu quero passar. Vamos voltar lá no nosso problema dos ciclistas, tá? Uma outra prova agora de ciclismo. E a gente tem a seguinte situação, ó. A gente sabe que dos atletas que iniciaram a prova, né, eu não sei quantos atletas se inscreveram para a competição, qual era o total de inscritos. Mas eu sei que 15 terminaram a prova. E esses 15 que terminaram ou se classificaram para a próxima fase, esses 15 ciclistas, eles não correspondem ao total de ciclistas. Eles representam uma fração do total de ciclistas. São 3/4 do total de ciclistas que terminaram a prova, tá? E esses 3/4 correspondem a 15 ciclistas. É diferente da outra situação. Repare que aqui a gente tem que calcular, aqui, no outra situação, a gente calculava a fração de um número. E agora a gente não tem esse número. E esse número é exatamente o total, né? Quando a gente tiver que descobrir o total, é uma outra continha que nós vamos fazer. Presta atenção, vamos tentar ilustrar a situação, ó. Então, imagine que esse retângulo é o total de ciclistas, tá? Total de ciclistas, beleza? Eu sei que 3/4 desses ciclistas terminaram a prova. Então, eu vou representar a fração 3/4 aqui, ó. Vou cortar no meio. Não ficou muito no meio, deixa eu arrumar aqui. Mais para cá um pouco. Aqui e aqui. Pronto. E aí, para eu representar 3/4, eu tenho que usar 3 pedaços, né? Ó, que é 1/4, 2/4, 3/4. Tudo bem até aqui, gente? Então, aqui, ó, a gente tem 3/4 dos ciclistas. 3/4. E esses 3/4, eles não correspondem a 15 ciclistas? Então, essa fração que está pintada aqui, ela corresponde a 15 ciclistas. 15, certo? Aí vamos lá, vamos retomar o conceito de fração. Nós sabemos que frações são sempre partes iguais, correto? Correto, muito bem, bem lembrado. Então, olha só, se aqui eu tenho 15 ciclistas, e esses 15 ciclistas correspondem a 15 partes iguais, a 3 partes iguais, desculpa, né? Então, eu posso pegar os 15 ciclistas e dividir por 3, certo?
Se eu dividir esses 15 ciclistas em 3 partes iguais, cada parte aí vai ser contemplada, né, com 5 ciclistas. Então, 1, 5, 5, 5, 5, 10, 15. Beleza? Deu para entender? Então, os 15 ciclistas correspondem a 3/4 do total e estão representados aqui na nossa imagem. Por se tratar de fração, a gente sabe também que essa última parte aqui também vai ter que corresponder a 5 ciclistas. E aí a gente tem o total, né? Qual vai ser o total de ciclistas? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Ou seja, 4 vezes o 5. Perfeito? Então a gente tem aqui, ó, que o total de ciclistas vai ser 4 vezes o 5, que dá 20. Essa é a nossa resposta, a resposta do nosso problema, tá? São 20 ciclistas que tem aí. Olha só, como que a gente pode visualizar o que nós desenhamos aqui no nosso esqueminha. Repare que a gente pegou o 15 e nós não dividimos por 4. É uma outra situação, tá? A gente não vai dividir pelo de baixo agora, beleza? O que a gente fez? A gente dividiu pelo 3, que é o que está em cima. Então, nessa situação, a gente divide pelo de cima. Ok? Fizemos 15 dividido por 3, que deu 5. E depois, multiplicamos por 4. Então, multiplicamos pelo de baixo. Tá? Então, nessa situação em que eu não tenho total, eu vou dividir pelo de cima, multiplicar pelo de baixo. Tá bom? Será que você entendeu mesmo? Vamos fazer um outro exemplo, ó. Se eu tivesse que calcular aqui 2/5 de alguma coisa dá 14. Qual é esse total, esse ponto de interrogação que eu coloquei aqui? Quem é esse ponto de interrogação ele representa? Ele representa o todo, o total, que a gente não sabe, né? 2/5 de quanto que é igual a 14? Para a gente calcular, a gente faz o quê? Pega o 14, divide pelo de cima, vai dar 7. Pega o 7 e multiplica pelo de baixo, vai dar 35, tá bom? Então, 2/5 de 35 é igual a 14. Repare que mudou o nosso esquema, tá? E aí a gente tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que saber se a gente está calculando fração de um número, de uma quantidade, de um total, ou se a gente quer descobrir esse total. Então, fique ligado, tá? E preste bastante atenção. Vamos treinar um pouquinho esse tipo de exercício. Bom, coloquei aqui na lousa para a gente calcular 2/3 de quanto que é igual a 18, 3/10 de quanto que é igual a 27 e 2/8 de quanto que é igual a 6, tá bom? Então, a gente tem que calcular o total. Em todas elas, a gente não sabe o total. E aí nós vimos que é possível a gente usar um esqueminha também, diferente daquele outro que a gente viu alguns minutos atrás. Nosso esquema agora é o seguinte, ó. Quando a gente não conhece o total, a gente não divide pelo de baixo, tá? Fique muito claro isso para você. Quando a gente não conhece o total, a gente pega a quantidade que a gente tem aqui, né? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então, olha só, dá para fazer mentalmente aqui, né? 18 dividido por 2 dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. Então, esse número desconhecido aqui, ó, ele é o 27. 2/3 de 27 dá 18, tá? 27 é o nosso total. Ainda, ó, esse aqui eu quero colocar para você, né, fazer a representação de figuras ali. Imagine que esse retângulo, então, é o nosso total. A gente não sabe quanto ele vale. Mas nós sabemos que 2/3 dele vale 18. Então, eu vou ali e vou representar 2/3 daquele retângulo. Para representar 2/3, eu divido ele em 3 partes iguais. Certo? E vou pintar quantas? Vou pintar 2. 1, 2. Então, aqui, ó, nós representamos a fração 2/3. E essa fração 2/3 vale 18. Não é isso? Tá? 2/3 de alguma coisa é 18. Bom, agora esse 18 a gente divide em 2 partes iguais. Foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Ó, dividimos o 18 pelo 2. Então, ó, 18 você divide por 2, fica 9. Ou seja, cada parte dessa aqui vale 9. Por se tratar de fração, essa terceira parte também é 9. Ficamos, então, com 3 partes de 9. 3 vezes o 9, que dá 27. Tá? Mesma coisa que a gente tinha feito aqui, ó. Pega o 18, divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo.
Feito isso uma vez, 2 vezes já fizemos, né? Agora vamos só trabalhar com o esqueminha nosso, né? Bom, para a gente calcular aqui, ó, 3 décimos de quanto é igual a 27? Quando eu não sei o valor total, o que eu faço? Eu vou pegar o meu resultado, que é o 27, vou dividir pelo de cima, vou fazer 27 dividido por 3, que dá 9, né? Opa! 9 aqui. Certo? Pega esse 9, que é o resultado da divisão, e faz vezes o 10. 9 vezes 10 dá 90. Então, essa quantidade que a gente não conhece, ela é o 90. Tá bom? 3 décimos de 90 é igual a 27. E por fim, a gente tem aqui 2 oitavos de algum número que vale 6. 2 oitavos de quanto que vale 6? Como a gente não sabe o valor total, a gente vai pegar o resultado da conta, que é o 6. Vamos dividir pelo de cima. Vou pegar o 6, dividir por 2. Vai dar 3, né? E esse 3, que é o resultado da divisão, eu faço vezes o 8. 3 vezes o 8 aqui vai dar 24. Então, esse número desconhecido, ele é o 24. Tá certo, gente? Então, são aí 2 situações. Quando a gente tem o total e quando a gente não tem o total. Para cada situação, a gente tem um esqueminha para ser usado. Quero fazer um pedido para você, né? Que fique até o final, que agora eu vou colocar 2 probleminhas aí que vão, acho que, clarear mais essas ideias e desafiar a sua mente. Gostaria de pedir para você, que ainda não é inscrito no canal do professor, que se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 6º ano. E se você estiver gostando da aula, né, deixa um comentário bem legal ali embaixo, deixa o seu joinha, ok? Bom, a hora que aparecer o exercício aí na sua tela, dá um pause, tenta fazer sozinho, depois confere se está certo. Olha só, o nosso problema então falou assim, que todos os ingressos para a final do Campeonato Estadual de Vôlei Feminino foram vendidos, todos, tá? E o ginásio tem capacidade para 3.000 pessoas, ou seja, vão ter 3.000 pessoas nesse estádio, nesse ginásio, tá? Só que apenas 2/5 das pessoas estão em seus lugares. Quantas pessoas ainda não entraram no ginásio? Então, olha só, é importante a gente pensar e reconhecer o seguinte, né? 2/5 é a quantidade de pessoas que já estão no ginásio, que já chegaram, né? Chegaram no ginásio, certo? Então, a fração das pessoas que já estão, que já chegaram no ginásio, nós temos 2/5 do total das pessoas que compraram ingresso já chegaram no ginásio. A gente quer saber quem não chegou ainda, beleza? E esse 3.000 aqui, ó, é importante a gente saber também que esse 3.000 é o total de pessoas. Então, olha só, a gente tem que calcular a fração de um número. Nós já sabemos qual é o total. O que nós não sabemos é quantas pessoas chegaram no estádio e quantas ainda não chegaram. Então, nessa situação em que a gente tem o total, a regrinha que nós vamos usar, qual é? É aquela do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, é muito importante que a gente saiba ler o problema, interpretar, para poder pensar, né? Nós temos o total? Se nós temos o total, né? Se nós temos que achar a fração de um total já, aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Lembrando que a gente vai encontrar aqui as pessoas que chegaram, mas o problema aqui é os que não chegaram. Bom, vamos fazer os cálculos? Vamos pegar aqui 3.000 e vamos dividir pelo 5. Tá? O 3 é pouco para dividir para 5, então a gente pega o 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5 é 30, não vai sobrar nada. Aí eu abaixo um zero de cada vez, né? Abaixou, tem que dividir. 0 dividido por 5 dá 0. Abaixo o outro, divide. 0 dividido por 5 dá 0. Bom, essas 600 pessoas aqui, ó, agora a gente vai multiplicar por 2. 600 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6 é 12. Então, nós temos aqui um total de 1.200 pessoas que já estão no ginásio, já chegaram, né? Então, esses aqui são os que chegaram no ginásio. O exercício quer saber quantos não chegaram. Bom, para a gente saber quantos não chegaram, o que a gente vai fazer? Vamos subtrair do total, né? Se há 3.000 pessoas, né, que vão comparecer ao ginásio e 1.200 já chegaram, vamos subtrair para a gente achar aí, né, descobrir
quantas estão faltando. Bom, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Do 2, do 0 aqui de cima, não dá para a gente tirar 2, então a gente vai fazer uma troca, né? Vamos trocar uma unidade de milhar por 10 centenas. Então aqui vão ficar 2 unidades de milhar e 10 centenas. 10 tira 2 dá 8, 2 tira 1 dá 1. Então 1.800 pessoas ainda não chegaram no ginásio. Deu para entender o nosso primeiro problema? Vou colocar um segundo aí na sua tela, mas não vai ser o último, porque ainda vai ter o desafio final. Bom, nesse problema fala assim, ó, que em uma prova de kart, o Rui concluiu apenas 2/5 do percurso e parou, porque seu carro quebrou, tá? Então ele não chegou a percorrer o percurso todo, né? Ele parou ali em uma certa parte do caminho dele. Qual é o comprimento do percurso dessa prova, sabendo que ele percorreu apenas 100 metros? Então olha só, qual é o comprimento total da prova? Nós não temos o valor total. O que nós sabemos? Nós sabemos que o Rui percorreu 2/5 do caminho total e que esses 2/5 são 100 metros. Não é o caminho total que é 100 metros, né? 2/5 de alguma coisa é 100 metros. Nessa situação em que a gente não tem o total, ó, o nosso total é um ponto de interrogação, nessa situação o que a gente faz? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo, tá certo? Então a gente vai... Opa, mas não é aqui, né? É aqui o 100. Pega o 100, que é o nosso resultado, divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Então eu vou pegar o 100, vou dividir por 2, o resultado vezes 5. Dá até para fazer de cabeça, né, gente? Se eu pegar 100 e dividir por 2, dá 50, não dá? Aí eu pego 50 e faço vezes 5. 50 vezes 5, 250 metros, tá? Então, esse é o nosso percurso total. Se eu quiser representar por meio de uma figura, eu posso. Ó. Posso fazer aqui um retângulo e dizer assim, ó, esse é o percurso total. Percurso total. Tá? Aí vamos pensar, ó. O Rui, ele percorreu o percurso todo? Não, o carro dele quebrou quando ele estava em 2/5 do trajeto, do caminho. Então, vamos dividir aqui em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, faltou um tequinho aqui, ó, 5, tá? Então o Rui, o carro dele quebrou quando ele estava aqui, ó, quando ele tinha percorrido só 2/5 do caminho dele, 2/5, 2 partes de 5. Bom, mas essas 2 partes de 5 são 100 metros. O que a gente faz então? Bom, se 2 partes são 100 metros, é porque cada uma das partes vale 50. E a gente está falando de fração, então todas as partes são iguais. No total, a gente tem 5 vezes os 50, que dá 250. Tá certo? Agora eu vou colocar na sua tela aí o nosso último desafio. Presta bastante atenção, não caia na pegadinha. Esse problema é bem interessante, bem legal, porque a gente vai resolver ele todo usando só figuras, tá? Cálculo mental e figuras. Então, o nosso problema ali diz o seguinte, olha só. Em uma firma, 2/5 dos funcionários são do sexo feminino. Se há nessa firma 60 funcionários do sexo masculino, qual é então o total de funcionários da firma? Então, eu fui colocando aqui na lousa algumas informações, ó. A gente não sabe qual é o total de funcionários da firma, correto? Correto, é a nossa pergunta, a nossa interrogação. Nós sabemos, por exemplo, que do sexo masculino a gente tem 60 funcionários. E que 2/5 do total de funcionários é do sexo feminino, mas a gente não sabe a quantidade. Então, como que a gente vai responder esse exercício? A gente não tem o total de funcionários, aliás, é aquilo que o exercício quer da gente, né? O que eu fiz aqui, ó, representei por meio de um retângulo o total de funcionários. Tudo bem? Agora eu vou representar a fração que representa os funcionários do sexo feminino. Não é 2/5? Então, para eu representar essa fração, eu vou pegar o total de funcionários e dividir em 5 partes iguais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá mais ou menos igual aí. Beleza?
Para eu representar 2/5 ainda, eu preciso vir aqui e pintar duas dessas partes. Ó. Uma, duas. Então, aqui a gente tem a fração que representa as pessoas do sexo feminino. 2/5. Tá certo? Vou colocar um F aqui, ó, de feminino. Então, 2/5 do total de funcionários são do sexo feminino. Mas e o restante, professor? Bom, o restante são funcionários do sexo masculino. Tá? Então, eu vou colocar um M aqui, ó, para falar dos funcionários do sexo masculino. Se a gente fosse falar em forma de fração, ó, que fração que a gente tem do total de funcionários? 1, 2, 3. 3/5, né? 3 partes de 5. Então, enquanto a gente tem 2/5 dos funcionários sendo do sexo feminino, nós temos automaticamente 3/5 dos funcionários sendo do sexo masculino. Beleza? Agora, esses 3/5 correspondem a 60 funcionários. Aqui, ó, a gente tem 60 funcionários nesses três pedacinhos, essas 3 partes. Logo, dá para a gente descobrir o tamanho de cada uma dessas partes. Quantos funcionários a gente pode colocar aqui em cada uma das partes. Para isso, ó, basta dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, tá? Vamos dividir só por 3 aqui, ó, que a gente vai chegar no 20, né? Vamos dividir por 3, tá? Então, 60 dividido por 3 dá 20, é o total de funcionários que tem em cada parte aqui, ó. Se eu multiplicar por 5, como eu estava comentando com vocês já, eu vou achar o total de funcionários da empresa. Tá? Se eu fizer, então, ó, 60 dividido por 3 vai dar 20. Consequentemente, aqui também vai ter 20 funcionários em cada pedacinho. Então, a gente faz aí 20 vezes o 5, que vai dar 100, tá bom? Então, o total de funcionários aí é 100. Era uma questão de alternativa, a letra B de bola, né? Alternativa B, tá? 100 funcionários tem nessa fábrica. Deu para compreender aqui, gente, o problema? Tá? Então, eu comecei representando o total de funcionários por meio de um retângulo, dividi em 5 partes iguais para representar a fração do sexo feminino, ficou assim, tá? As outras 3 partes correspondem à fração do sexo masculino, que é um total de 60 funcionários do sexo masculino. Peguei esses 60 funcionários, dividi por 3, dá 20 em cada pedacinho, fiz vezes 5, porque todas as partes são iguais, eu vou ter um total de 100 funcionários, 60 funcionários do sexo masculino, e aqui vai dar um total de 40 funcionários do sexo feminino. Só essa foi então nossa aula sobre fração de um número, que está totalmente relacionada com a próxima aula, que a gente vai falar de porcentagem de um número, tá? Não perca a aula de porcentagem, um assunto muito importante para o seu desenvolvimento, né? Para o decorrer aí dos próximos anos escolares. Bom, vou ficando por aqui, já falei demais, né? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.